Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja de Nova Vida de São Luís dos Montes Belos, graça e paz. Que a bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor seja com você e com toda a sua família. Amados, para nós é um motivo de muita alegria, é um privilégio, na verdade, poder falar a essa igreja tão vibrante, essa igreja tão maravilhosa, tão relevante para a cidade de São Luís dos Montes Belos. Eu quero aqui fazer primeiro os agradecimentos ao pastor Fábio, à pastora Regina, juntamente com toda a sua liderança, todo o seu presbitério, pelo convite que nos foi feito para falar aos irmãos, para ministrar aos irmãos esse tema importantíssimo que é o Pentecostes. E eu quero falar com os irmãos sobre o propósito do Pentecostes. Eu digo sempre nas minhas pregações, nas minhas ministrações, que Deus não vive sem propósito, que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Nós, muitas vezes, vivemos a vida sem propósito. Eu conheço cristãos, eu não sei se você conhece, pessoas que vivem sem propósito, mas Deus não. Deus, Ele não vive sem propósito e tudo que Ele faz tem um propósito. Mesmo as coisas mínimas da vida, Deus tem um propósito nelas. Não é? E o Pentecostes não é diferente. Precisamos entender a importância do Pentecostes. E quando nós entendermos hoje, começar a entender o propósito do Pentecostes, nós vamos entender também que nós precisamos de um Pentecostes todos os dias na nossa vida. Eu quero começar esse ensino, essa palavra, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 16, quando Jesus vai a uma sinagoga. E aqui ele começa a nos ensinar o propósito do Pentecostes. Porque o que é o Pentecostes? O Pentecostes é um derramar de Deus nas nossas vidas. O Pentecostes é um derramar do Espírito Santo sobre nós, não é? E aqui Jesus começa a ensinar o propósito pelo qual o Senhor colocou o Espírito dele em nós, o Senhor derrama sobre nós essa unção, essa graça que nós podemos chamar de Pentecostes. Verso 16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Jesus entra numa sinagoga, que é um templo judaico, onde os judeus se reúnem para as suas orações, para os seus jejuns, sobretudo no dia de sábado, né, que é um dia especial, tanto para o judeu como para a sinagoga. E Jesus entra ali e a palavra de Deus diz que eles entregaram para ele o livro do profeta Isaías. E ele procurou uma profecia que está no capítulo 61 do livro de Isaías, no verso 1 e no verso 2. Ele leu a respeito dele, mas é interessante que no verso 18, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Veja aqui que tem uma sequência: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Aí ele diz: tem um propósito, tem uma função, tem um objetivo. Eu já quero adiantar aqui, porque o vídeo é curto. Glória a Deus pelos momentos em que o Espírito vem na sua vida, numa reunião, num culto, e você fica tomado pela glória de Deus e transborda no Senhor.
né? E às vezes a gente até perde um pouco o controle, né? E glória a Deus por isso, por essas manifestações, e alguns oram em outras línguas, e ok, glória a Deus por isso. Isso é bom. Eu não sou contra essas coisas. Eu só entendo que Pentecostes vai além disso. Isso tem o seu lugar. Não estou desmerecendo. Mas eu acredito que Pentecostes vai além de um momento de êxtase. Vai além de um momento em que você é tomado pela glória de Deus. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Indica uma ação, não é? Eu creio que o Pentecostes, ele foi dado com um propósito. E o propósito começa a ser ensinado aqui por Jesus. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Esse é a primeira função do Pentecostes em nós. Receber um poder, porque o que é Pentecostes? É um recebimento de poder. Jesus diz, vocês não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. Até que do alto vocês recebam o Espírito de Deus. Então, a partir do momento que a igreja do primeiro século recebeu esse Pentecostes, ela saiu no poder e na unção do Senhor, operando sinais e maravilhas. Então Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, em primeiro lugar, evangelizar. Né? Aí ele continua, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Então Pentecostes, ele nos leva para o ministério. Pentecostes, ele nos leva para agir no poder do Espírito, pregando a palavra de Deus, levando o amor de Deus, evangelizando as pessoas, curando os doentes, curando os cegos, sejam eles físicos ou sejam eles espirituais, abrindo os olhos das pessoas para conhecer o Senhor, para conhecer a salvação, né? Para pôr em liberdade os oprimidos. Queridos, você tem ideia do número de oprimidos que nós temos hoje? O mundo está vivendo debaixo de muita opressão, não é? Nos nossos dias específicos, o Covid-19 tem oprimido as pessoas, elas estão trancadas dentro das suas casas, com medo da doença, com medo de morrer, não é verdade? Como o mundo está oprimido, pessoas oprimidas pela enfermidade, oprimidas porque perdeu o emprego, oprimidas porque está sem perspectivas, pessoas que estão oprimidas porque está recebendo um miserável salário mínimo. Você pode pensar comigo aqui, um pai de família, que tem uma família para cuidar, que ganha um salário mínimo, como que essa pessoa vive oprimido? As pessoas estão oprimidas pelas doenças do nosso século, as doenças da alma, as doenças emocionais, não é? Nós vivemos um tempo de muita gente oprimida, gente presa, gente em cadeias físicas e espirituais. A igreja precisa entender o propósito do Pentecostes. Quando Deus vem sobre nós, quando recebemos um Pentecostes, nós recebemos para fazer a obra de Deus, para evangelizar, para curar o doente, para libertar o oprimido, para pôr em liberdade aqueles que estão presos, para apregoar o ano aceitável do Senhor, que fala da salvação. Então, o Pentecostes, amados, ele tem um propósito específico, não é? Glória a Deus por tudo que você já teve de experiências com o Pentecostes. Mas se o Pentecostes ainda não te levou a evangelizar, a curar, a libertar as pessoas, a libertar os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, você ainda não entendeu o propósito, o porquê Deus te dá o Pentecostes. E aqui até fica uma dica. Por que muitos não recebem esse Pentecostes? Não é? Porque Deus, ele nos conhece. Ele primeiro vem com o ensino, ele primeiro vem com o entendimento, para depois ele fazer certas coisas. E é exatamente isso que eu estou tentando fazer nesse vídeo. Mostrar para você o propósito do Pentecostes.
Porque quando você entender que eu busco Pentecostes, não é para me dizer para outras pessoas, olha como eu sou cheio, olha, eu oro em outras línguas, olha, eu sou diferente de muitos, eu estou cheio do poder. Irmãos, esse não é o propósito do Pentecostes. Estude cuidadosamente os primeiros capítulos do livro de Atos. Você vai ver que pós-Pentecostes há uma manifestação de poder. Os apóstolos, os irmãos da igreja do primeiro século, eles saem evangelizando, eles saem pregando. Pedro prega, 3.000 se converte, depois prega de novo, mais 5.000 se converte, né? Estevão sai no poder do Espírito Santo, Filipe no poder do Espírito Santo, e muitos outros. Começa a haver cura, milagres, manifestações extraordinárias de Deus, uma em cima da outra. A igreja cresce de uma forma maravilhosa, ela sai rapidamente de 120 irmãos para 8.000 pessoas. Eu não sei onde eles colocaram esse povo, como que eles conduziram todo esse povo, mas enfim, você percebe que pós-Pentecostes, a igreja ela faz exatamente o que Jesus fez. Então, Jesus vai para o deserto no começo do seu ministério, e ali ele fica 40 dias e 40 noites em jejum. Ele sai daquele deserto cheio do poder do Espírito. Ali ele destrói as mentiras de Satanás e depois ele começa o seu ministério. E o que você entende? Antes um pouquinho da tentação, né? Jesus no deserto, no batismo de Jesus, né? O céu se abre, o Espírito de Deus desce sobre ele e Deus diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque Deus sabia que o Espírito viria sobre Jesus e ele cumpriria o propósito do Pentecostes. Ele cumpriria o propósito do ser visitado pelo Espírito, de ser cheio com o Espírito. Jesus diz aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim. No seu caso, não está sobre. No seu caso, está dentro de você. Se você nasceu de novo, se você encontrou Jesus, o Espírito de Deus está dentro de você. E se ele está em você, você já tem esse Pentecostes. E agora você precisa sair para cumprir o propósito do Pentecostes. Porque foi assim com Jesus. E foi assim com a igreja do primeiro século. E foi assim com os apóstolos. E deve ser comigo e com você. Quando o Pentecostes vem, e aí eu quero repetir, nós precisamos de um Pentecostes todos os dias, porque o Pentecostes é um ser cheio do Espírito, não é? O Pentecostes é uma visitação de poder que nós recebemos de Deus. Preste atenção, queridos, o propósito do Pentecostes é uma ação, é você funcionando no seu ministério, é você evangelizando, é você orando com as pessoas e curando pessoas, é você pregando a esperança lá na faculdade, no trabalho, aonde que você esteja. Enfim, o Pentecostes ele vai empurrar você para realizar a obra de Deus. O Pentecostes vai empurrar você para andar no nível de vida cristã que você ainda não andou, que é o nível do poder, não é? Da cura do enfermo, de expulsar um demônio, né? De trazer esperança para as pessoas, de salvar pessoas, de levar pessoas a confessar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então vamos entender o propósito do Pentecostes. Pentecostes na vida de Jesus foi para. Pentecostes na vida da igreja do primeiro século foi para. Pentecostes na vida dos apóstolos foi para. Pentecostes na minha vida e na sua vida, para quê? Para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para restaurar vista aos cegos e para libertar os oprimidos, seja ele do diabo, seja do pecado, seja do homem, seja de uma filosofia, libertar aqueles que estão oprimidos. Agora vamos melhorar esse entendimento de que Pentecostes o propósito do Pentecostes é nos levar a fazer a obra de Deus. Vamos para o livro de Atos, vamos ler o capítulo 1 e alguns versículos no capítulo 1 e no capítulo 2. Em Atos capítulo 1, nós vamos ler o verso 4, o verso 5 e o verso 8, porque eu quero afirmar mais uma vez
o propósito do Pentecostes. Jesus diz no verso 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. Verso 5: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Agora vamos para o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui, antes de Jesus subir para o Pai, ele reúne os discípulos, os apóstolos, e diz: não saiam de Jerusalém. Fique aí em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do meu Pai, a qual eu disse para vocês, que João cumpriu o seu propósito, o seu papel, batizando vocês no batismo das águas, para arrependimento de pecado. Vocês sabem muito bem, mas não custa dizer que o batismo de João é para arrependimento de pecados. Mas Jesus diz: mas eu vou batizar vocês, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo nos próximos dias. E aí ele vai explicar o propósito desse batismo, o propósito desse Pentecostes. No verso 8, ele diz: mas recebereis poder. Então, Pentecostes é receber poder. Pentecostes é ser cheio do poder de Deus, né? Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja, que é a mesma expressão lá de Lucas 4. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora ele diz: o Espírito Santo, o poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí ele vai confirmar, Jesus vai afirmar o propósito do Pentecostes. Ele diz: e sereis minhas testemunhas. É uma sequência. Você recebe a unção, recebe o poder do Espírito Santo, você é cheio do poder do Espírito Santo lá em Lucas a expressão é para, aqui a expressão é e sereis minhas testemunhas. Você recebe o Pentecostes e você se torna uma testemunha de Jesus, evangelizando, curando os cegos, libertando os oprimidos, libertando os cativos do diabo e do pecado, apregoando o ano aceitável do Senhor. E ele diz aqui, não é? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, São Luís dos Montes Belos, no caso de vocês, no meu Goiânia. Goiânia é a minha Jerusalém, São Luís dos Montes Belos é a sua Jerusalém. Como em toda a Judéia, estado de Goiás, né? Eu e você, nós temos a responsabilidade de pregar no estado de Goiás. Samaria, a nossa nação, o Brasil, e até os confins da terra. O Pentecoste tem um propósito: arrancar você da localidade e levar você às nações, e levar você aos perdidos, aos cansados, aos oprimidos, para libertá-los. Esse é o propósito do Pentecostes. Queridos, 65% do ministério de Jesus foi exercido na região da Galileia. Deixa eu explicar para você a região da Galileia de uma forma bem simples. Quando você vê na sua TV imagens daquelas favelas do Rio de Janeiro, favela da Rocinha, né? ou seja, qualquer outra favela, aquilo ali é a região da Galileia nos nossos dias. A região da Galileia nos dias de Jesus era a favela da época. Era um lugar de gente oprimida pelo sistema político, gente oprimida pelo Império Romano, era a escória da sociedade. Gente pobre, gente doente, gente que não tinha ninguém por eles. Jesus ficou 65% do seu tempo com essa gente. É por isso que lá em Lucas ele diz: o Espírito do Senhor, ele me ungiu para evangelizar os pobres. E muitas pessoas
começam a pregar naquele texto, diz que esses pobres que Jesus diz aí, são pobres espirituais. Não, amados. Ali é gente pobre mesmo. É gente que não tem dinheiro, é gente que passa fome, é gente que passa necessidade, não é? 65% do tempo de Jesus, do seu ministério, e Jesus trabalhava muito. Segundo o estudo que eu li, Jesus dormia no máximo 4 horas por noite. O restante da noite, e naquele tempo, até hoje, né, em Jerusalém, praticamente não existe vida noturna. Eu tive em Jerusalém em 2004 e não existe vida noturna. 6, 7 horas da noite a cidade está apagada. As pessoas dormem cedo e levantam muito cedo. Então Jesus dormia no monte 4 horas, o restante do tempo ele estava em oração, em comunhão com o Pai, e durante o dia Jesus estava cumprindo o Pentecostes. Durante o dia Jesus estava curando doentes, libertando pessoas, curando cegos, ressuscitando mortos e pregando a esperança, pregando a salvação, pregando o dia do Senhor. Então o Pentecostes ele move você. O Pentecostes ele tira você do seu lugar. O propósito do Pentecostes é fazer com que você exerça o seu ministério, que você desenvolva os seus dons, que você de fato se torne um ministro de Deus, né? Algumas pessoas julgam muito importante ser um ministro de um governo, né? Você imaginou um ministro lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, é uma pessoa importante, né? Qual é a função do ministro? O ministro é o representante. A palavra de Deus diz que nós somos ministros do Senhor. E como ministros do Senhor, nós representamos o Senhor. E o Senhor nos enviou, o Senhor nos mostrou que o propósito do enchimento do Espírito é para se tornar uma testemunha, e sereis minhas testemunhas. Glória a Deus, eu vou repetir, irmãos, pelas nossas reuniões cheias de manifestações. Eu acho que os nossos cultos, eles precisam ser cheios de manifestações do Espírito Santo, não é? Um irmão que recebe uma palavra profética, ali no culto, ele ministrar uma palavra profética, alguém orar em línguas e outro se levantar e interpretar. Isso, Paulo explica isso em Coríntios, né? Quando ele está falando dos dons, tudo isso é muito, muito importante, aquele momento que o Senhor derrama aquele refrigério, aquele culto que você está adorando e de repente você não percebe mais nada, porque você está tão cheio, você está tão tomado pela glória de Deus. Eu já tive experiências maravilhosas, eu já tive experiências extraordinárias com Deus, no momento de adoração, ou mesmo no ministério da palavra, onde o Senhor me visitou e eu fui tomado pelaquela glória, e isso é muito bom, é um carinho do Senhor para conosco, ser cheio nesse nível, e às vezes transbordar em outras línguas, enfim, isso é maravilhoso, irmãos. Mas o propósito do Pentecoste é transformar você, é fazer de você um instrumento de salvação, fazer de você um instrumento de libertação, fazer de você um instrumento de cura, fazer de você um instrumento de esperança para aqueles que não têm esperança. Esse é o propósito do Pentecostes. E agora eu quero terminar essa minha fala dizendo algo maravilhoso para você. Algumas profecias bíblicas, elas têm um cumprimento duplo. Com exceção das profecias messiânicas, né, que são específicas, você tem algumas profecias na Bíblia que elas têm cumprimento duplo, elas se cumprem mais de uma vez, né, no tempo que ela foi profetizada ou anos futuro. A profecia de Joel, capítulo 2, ela tem duplo cumprimento. Ela se cumpriu primeiramente aqui no capítulo 2 do livro de Atos, não é? Depois você pode pegar a sua Bíblia e abrir ela em Joel, no capítulo 2, e ler cuidadosamente essa profecia, que se cumpre pela primeira vez aqui no livro de Atos, não é? No Pentecostes. Mas a profecia, ela é relatada por Pedro, porque quando acontece o Pentecostes, aquelas pessoas ficaram tão tomadas pelo Espírito de Deus, que muita gente confundiu aquilo, não é? Achando que aqueles homens estavam bêbados. E o apóstolo Pedro começa a explicar que aquilo não é uma questão de álcool, de bebida forte.
Aquilo é a profecia de Joel. Então ele até diz aqui no capítulo 2, verso 17, ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu amo quando os jovens profetizam. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Profecias, visões e sonhos. Deixa eu te falar algo. A segunda parte dessa profecia ainda não aconteceu. Porque a profecia também é para os últimos dias. E quando ela se cumpre a primeira vez, lá no livro de Atos, aqui no capítulo 2, lá em Pentecostes de Jerusalém, aquilo não era os últimos dias. Era o início da igreja. A igreja estava recebendo o Pentecostes para ser testemunha. Então ali não eram os últimos dias, mas os nossos dias são os últimos dias. Então essa profecia ela vai se cumprir novamente. Amados, preste atenção, eu quero terminar com isso. Nós vamos receber um grande Pentecoste nesses últimos dias. Deus está preparando, separando homens e mulheres, os seus escolhidos, para esse grande avivamento, esse grande Pentecoste dos últimos dias, que vai fazer a maior colheita da história do cristianismo. Haverá um derramar do Espírito Santo nesses últimos dias, que é a segunda parte da profecia de Joel, que vai tomar a igreja. A profecia diz que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Nós vamos andar num poder que nós nunca andamos ainda. Profecias, jovens cheios do Espírito Santo profetizando, jovens tendo visões, velhos tendo sonhos proféticos. Será um avivamento extraordinário. A terra será sacudida com o poder de Deus, com esse avivamento, com o cumprimento da segunda parte da profecia de Joel, capítulo 2. Então eu queria que você se preparasse, eu queria que você estivesse atento em oração, em jejum, se preparando para que você receba esse avivamento que vai continuar o propósito de Pentecostes. Esse avivamento, amados, vai nos levar a andar no poder, assim como a igreja do primeiro século andou. Nós vamos ressuscitar mortos, curar os enfermos, libertar os oprimidos, e nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos pregar a palavra de Deus com tanta convicção, com tanto poder, que nós faremos a maior colheita de toda a história do cristianismo. Tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir ao Espírito do Senhor que guarde vocês, que conserve vocês com essa chama viva, que conserve vocês com esse desejo do Pentecostes, com esse desejo de servir ao Senhor. Amados, é tempo de nos envolvermos com a glória de Deus. É tempo de oração, de jejum, é tempo de nós estarmos atentos, porque nós estamos à vésperas do maior avivamento da história do cristianismo, o Pentecostes, que tem o propósito de nos levar a fazer a obra de Deus com poder, no poder do Espírito Santo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe seus pastores e sua liderança, no nome do Senhor Jesus.